Pronto. Estamos gravando, gente. Tu entrou com outra conta, Chacó, agora? Eu entrei pelo celular. Ah, tá. Pronto. Agora eu não sei se o chat está funcionando. Vou olhar aqui ainda. Eu tenho que descobrir como é que eu fui cadastrar na equipe lá, mas não. Quando eu coloquei o e-mail não funciona. Aí eu acho que deve ser cadastro via alguma conta que a Microsoft entenda. Acho que deve ser esse o processo. Como a minha é o fã do BR e a Microsoft entendeu, eu entrei assim. Estranho. Senhores, vamos nós então, né? Já estamos gravando, que legal. Eu testei muito no fim de semana e funcionou muito bem. Só que eu testei de fato, eu e um outro aluno que já tem conta Microsoft também, e pela Alfan, então foi. Eu realmente não tinha testado com muita gente. O Colab Web está fora do ar, pelo que eu já pude perceber. Eu descobri com o pessoal conversando ali no chat do eComp, no grupo do eComp no WhatsApp, que é um problema de energia. Então, a entrega do trabalho que era para agora fica adiada até meia-noite. Quando voltar o Colab Web, eu altero até meia-noite, se voltar, né? Mas eu acho que volta assim daqui a pouco, ele deve estar no ar. Então, o que eu preparei, que está totalmente pronto lá no Colab Web, vai ser meio de improviso aqui, porque eu vou seguir a ordem que eu me lembro aqui, porque a memória já não ajuda muito. Qual é o foco dessas nossas próximas semanas agora? Vocês lembram que eu tinha mencionado que a gente chegaria num ponto do curso. Tem alguém pedindo para entrar, né? Que eu chegaria num ponto do curso que é focado em implementações ou em testes, né? Algo mais hands-on, digamos assim. Então, hoje a gente começa a trabalhar de fato com um desses aplicativos, né? Que é o Pixi. Não é o Pixi do governo brasileiro lá, é o Pixi com XI no final, é o Pixi mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês, eu vou rapidinho mostrar o que é o Pix, tá? E vou fazer uma a apresentação que está preparada já, que faz a relação entre o Pix e as vulnerabilidades da OASP, tá bom? Então eu vou começar por lá, eu vou ficar ouvindo aqui sempre que alguém pedir para entrar, eu faço como é que é o nome? A adição da pessoa no grupo. Então vamos nós. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o site do Pix. Alguém falou algo aqui no Telegram também. Raquel. Pronto. Então, ó, esse é o Pix. Deixa eu adicionar o pessoal. Esse é o Pix. Ele é uma ferramenta, né, feita nesse grupo de trabalho do ASP, né, o DevSlop ali, onde o foco desse sistema ou serviço é o aprendizado, né? Então ele é um serviço, né, um sisteminha que está disponível publicamente e ele é notoriamente criado, gerado com vulnerabilidades. Então, a ideia é que o pessoal aprenda a usar sobre ele, né? Aprenda a vulnerabilidade testando, usando, tá? Esse é o foco desse projeto, que é o projeto do Pix, tá? Ele não é um projeto para testar a vulnerabilidade, para aprender a vulnerabilidade somente de Web API, tá? Ele é mais genérico. Então a gente vai ver daqui a pouco, quando eu mostrar na apresentação para vocês, que das 10 vulnerabilidades, algumas não tem como serem feitas ou testadas usando o Pix, tá? E aí isso está lá, tá refletido na atividade que os senhores vão ter que entregar para mim, tá? Então, o Pix ele não é um aplicativo, né, para você treinar, para você aprender,
que é só para API Web, não é. Tem para API Web, tem, mas eles são tão simples, né? Ou então tem só um único caso, 2 casos, que aí acaba sendo meio chato, né? Então é mais fácil pegar algo um pouco mais amplo, que não tem tudo a ver com API Web, mas a parte que tem de API Web é uma parte mais interessante. Deixa eu também aproveitar para colocar mais gente ali. Só tinha o Igor para entrar. Então, ó, o Pix ele está aqui, tá lá no Colab Web tem o endereço para a página do Pix, tem o endereço para o GitHub do Pix, tá? Tem todos os repositórios aqui, pacotes, tem tudo organizado. Quem é que está querendo entrar? Opa. Ah. Deixa eu admitir mais 3 aqui. Pronto. Né, então, tem o GitHub do Pix, está aqui, ó. A gente vai chegar aqui e vai ter toda a documentação do Pix bonitinho. Lembrem que eu tinha avisado que a gente vai usar Docker, é muito mais fácil. Então, o Pix ele está preparado para um Docker. Tá? Então, lembrem que eu falei lá no começo, olha, quem tem Docker no Windows, já testa aí, eu já crio uma máquina virtual, porque o Pix é o primeiro, a gente vai ter que utilizá-lo no Docker, porque a instalação é realmente muito simples. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui querendo... Não, tem não, acho que estou ouvindo demais. Tá? Então, lá no Colab, quando ele voltar, espero que ele volte ainda hoje, tem a apresentação do Pix, tem o GitHub do Pix, tem vários vídeos que eu já fiz que estão no YouTube, que eu acho que, por sinal, são esses aqui. Eu tinha achado alguns aqui, ó. Tem um vídeo que está no YouTube que está linkado lá, que explica a ideia do Pix. Ele tem 13 minutos. Né? Essa ideia rápida que eu falei aqui, acho que aqui no vídeo está mais organizado, porque eu estou mostrando, eu mostro o Pix funcionando já, eu dou a ideia do que ele é, tá? E ele, a princípio, ele é uma API, um serviço que você pode comprar e vender, digamos assim, peças de arte. Tá? Essa é mais ou menos a ideia do Pix. Eu acho que o Pix é esse. Fotografias, algo do tipo assim. Só que ele é literalmente muito vulnerável, pensado para que vocês consigam realizar algum tipo de ataque. Tá? Então tem essa explicação. Tem um outro vídeo que diz como é que a gente acessa o Pix utilizando o... Meu Deus, como é que é o nome? O Postman, tá? Então tá aqui, tem um vídeo explicando como é que o negócio acontece, como é que ele funciona, tudo bonitinho. E já tem alguns vídeos de como é que funciona a exploração das vulnerabilidades do Pix. Tá? Mas esse aqui eu acho que eu não vou trazer agora, porque não é o nosso foco. Então, o que eu quero falar com vocês agora, de fato, é sobre o material onde eu faço essa junção de como explorar o Pix e onde o Pix tem vulnerabilidades que são interligadas com o OWASP API Top 10, tá bom? Então, só lembrando, a partir de hoje a gente começa com o projeto do Pix, que é um software desenvolvido pela OWASP, vulnerável, para treinamento, para hacking, para ataque, para entendimento de vulnerabilidades web. Web convencional e web pensando em APIs, tá? Então ele tem os dois tipos. E aí, como eu já falei para quem não estava aqui no começo da gravação, o Pix ele não implementa, digamos assim, todas as vulnerabilidades que estão listadas no Top 10. Tá? Então tem esse material que tem aqui para a gente ir conversando e entendendo, tá bom? Então vamos nós. Toda essa parte de apresentação do que é o Pix, como é que ele funciona, tem a página dele, tem o GitHub dele, tem lá na explicação oficial. Vamos ao que interessa de fato, o que é a ideia, o que que a OWASP montou um cara desse? Né? Porque ela, de fato, ela entende que existem
não, né? Existem diferentes vetores de ataques, formas de você tentar descobrir uma vulnerabilidade, corromper um serviço, uma API, uma estrutura. Então, ela montou o top 10 de vários tipos, inclusive o de API Security, e montou essas ferramentas que são vulneráveis para que a gente consiga fazer a manipulação, tá? Então, é essa a visão da OWASP. Nós vimos na aula passada que temos ali as 10 vulnerabilidades. A do Broken Object Level Authorization, o BOLA, o Broken User Authentication, o Excessive Data Exposure, Lack of Resource Rate Limit, e assim vai. Tem as 10 ali. Esse material aqui, ele vai dar uma ideia de novo dessas 10, bem parecido com o material que vimos na semana passada sobre o OWASP, e aí ele vai linkar com a vulnerabilidade que o Pix apresenta, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao que interessa, que é justamente essa relação, o top 10 de APIs com o Pix. Então a gente viu na semana passada a ideia da principal vulnerabilidade, né, a chamada número 1, que é o Broken Object Level Authorization, onde o que o atacante geralmente o atacante faz é substituir uma informação de identificação, né, numa chamada de API ali, pela chamada, pelo ID que ele tem, que ele consegue, ou de um outro usuário, para tentar, assim, conseguir obter informações, né, que ele não teria acesso, ou de um usuário que ele não teria acesso. Então, essa vulnerabilidade, ela está relacionada com falhas na autorização, né? Falta um mecanismo de autorização para que isso não aconteça. Então, o exemplo é esse aqui, ó. A requisição que o cliente faz à API, né, é um método GET, lá no PF Accounts, onde ele dá o ID 1 dele aqui e pede as suas informações financeiras, né? O atacante, ele pode fazer oficialmente, ele faz o seu login, digamos assim, no serviço, né? E aí, na hora de testar, ele testa agora com o ID número 2. Se não tem um mecanismo de autorização nessa sequência de requisições, é muito provável que a API responda agora com informações financeiras do usuário 2, né, do usuário que tem o ID 2, e não do usuário que tem o ID 1, que foi aquele ID que foi utilizado. Mais ou menos aquilo que o Marcos encontrou no eCampo, só que não utilizando o API Web. Tá? Então, assim, como é que acontece, basicamente? Como é que você percebe ou você encontra a possibilidade de explorar um BOLA? Né? Tipicamente porque as APIs, elas respondem a algum tipo de informação relacionada com o ID. Né? Então, assim, ó, o Shop 1. Quando você faz uma requisição pedindo ali o endpoint shops e depois Shop 1, essa ideia de numeração já te dá uma ideia, uma certeza assim, de, por que esse negócio está numerado? Né? ID, obviamente, é um cara muito, muito fácil. Usuário, ID, login. Então, são informações que ajudam o atacante a perceber que algo tá errado. Então, quando você encontra isso ali, você vê uma destinação, você percebe que tem um parâmetro, né, que é numerável, ou que tem algum tipo de relacionamento com o processo de autenticação, fica muito, muito fácil. Né? Então, se tem esse Shop 1 ali, né, onde o atacante, onde o usuário ele pode pedir informações, né, receber conteúdo de um arquivo JSON, né, e ele recebeu isso e ele estava autenticado como usuário 1, como usuário Shop 1, o que vai acontecer se ele fizer a mesma coisa agora mudando o usuário, usando Shop 2, Shop 3, Shop 4, né? Então, isso é o que o atacante explora, tá? Como é que você evita isso? A primeira coisa, obviamente, é você não utilizar IDs adivinháveis, né? Sequenciais. Você não vai, pegou um usuário, criou um usuário, o usuário é o ID 1. O próximo é o... Você até pode criar, mas na hora que você trafega isso como um parâmetro inicial,
você pode fazer um hash, fazer alguma outra informação para o negócio funcionar. Eu acho que alguém pediu para entrar, gente, rapidinho. Aí o Jacó voltou a entrar de novo. Opa, eu estou aqui na realidade. Tá? Obviamente, o mais correto é você implementar um controle de autorização interessante, né? Que verifique as requisições que são válidas, verifique os usuários, né? Então que você consiga manter isso aí, né? E, se possível, nunca você vai expor informações de identificação, né? Quando você está trafegando, fazendo requisições e respondendo, né? Isso é o óbvio, né? Você não deveria, a cada requisição, ter que encaminhar na requisição, no seu GET, no seu POST, no que seja lá, login e senha. Isso não deveria acontecer, né? Deveria receber um token de acesso, né? Um access token lá, alguma outra informação, tá? Mas nunca você deveria estar enviando login e senha, ou repetindo o mesmo ID, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, no Pix, o padrão é esse. Pode falar. Desculpa, eu tinha levantado a mão aqui, mas não sei se apareceu pro senhor. Não, eu não tô vendo. Pode falar, tá? Porque como eu tô compartilhando a tela inteira, eu não tô vendo o Teams lá. Beleza. A minha dúvida é que esse problema com o bola aí é só relacionado a usar o ID no query string? Ou poderia ser qualquer outra informação que fosse relevante? Por exemplo, se fosse uma loja que vende frutas, por exemplo. Perfeito. E aí, em vez de shop, tava banana prata. Aí eu troco por maçã e eu tenho acesso. Isso não necessariamente é uma vulnerabilidade. Não, isso aí não. Porque esse aí não é uma informação de identificação, né? Esse de fato já é o teu produto final, né? Já é o teu endpoint de fato lá. É o produto que você está querendo, tá? Geralmente não. O bola ele tá ligado a elementos de identificação. Então, você vai ter alguma informação que vai te ligar ao usuário, ao dono daquela conta. Esse Shop 1 não é muito usual. Isso acontece muito para aquela ideia de você ter funcionando uma versão nova da tua API, mas por algum motivo ainda tem a versão antiga, a versão legada ainda está funcional. Tá? Então isso acontece de vez em quando e tem, mas não é ligado ao bola. O padrão do bola é sempre com a identificação do usuário. Ah, tá. É mais achei que era o menino de novo. Você está sempre relacionada com a identificação do usuário. O mais comum é você encontrar ID. Né? Você vai fazer uma requisição e vai ter algum tipo de identificação. Pode ser um ID sequencial, pode ser uma junção de login e senha, pode ser CPF, entendeu? Pode ser RG. Algum tipo de identificação. Também. Pode ser uma string. Então, essa é a ideia. Ó. Uma forma de evitar é você utilizar um ID não adivinhável. Se você, por exemplo, pega o ID dessa pessoa e gerar um hash, agrega um monte de coisa e gera um hash, né? Não tem como o atacante, eu vou trocar só a última letrinha ali agora de A para B e vou chegar no outro usuário. Raramente isso vai acontecer, né? A probabilidade de acontecer é muito pequena. Né? Então, essa é a ideia, entendeu? A ideia é que você tente, né, dificultar a vida do atacante. Né? Você recebeu no login, no método de login e senha de autenticação, você recebeu o login e senha e como resposta você dá um access token, que é um hash, um JWT, né, um JSON Web Token, você dá alguma informação que não é facilmente adivinhável. Quando você diz, olha, legal, Feitosa, teu ID é 90, a gente já fica assim, legal, tem o 90, tem o 91, tem o 39, né? E aí é o que acontece. Aí quando não tem esse mecanismo para fazer essa autenticação, né? Tu entrou como usuário 1, e agora tu perguntou como usuário 2. O sistema não checou, mas não era o usuário 1 ainda agora? Como é que ele agora virou usuário 2? Se não tem esse tipo de validação, então ok, o usuário 2 pega, né? Ele assumiu que uma vez que você já estava conectado, você já era um usuário válido. Então falta esse tipo de mecanismo. E aí
A ideia mais simples é assim, vai utilizar isso? Ok, então usa um ID não adivinhável, gera um hash maluco, uma coisa que o cara não consiga fazer. Né? Aí, o correto mesmo é ter a implementação de um mecanismo de autorização. Tem lá protocolos, tem o OAuth 2, que acho que é o protocolo mais usual, mais famoso para fazer a autenticação. Então você pode fazer isso. Acho que alguém falou no. Isso eu acho no Telegram, né? Ah, tá. Não, ok. Só achei que fosse. Tá? Então tem essa ideia. E no Pixel, o negócio é muito legal. Deixa eu só já deixar a Tainá entrar. No Pixel é legal porque, ó, uma vez que você acessa o Pix, né, faz o teu login, você começa a poder utilizar as APIs lá, os endpoints que tem lá, né? E aí tem um endpoint, que é um endpoint de obter informações do usuário, que ele usa como parte do parâmetro o ID do usuário. Então, né, como ele já notoriamente criado para ser vulnerável, você vai brincar de testar os IDs ali e você vai obter informações de outros usuários, tá? Então, o Pix ele usou essa ideia de ter um ID numérico, né? Não vou dizer que ele é sequencial, mas ele é um ID numérico. Então, é muito fácil você fazer uma requisição, você logou ali com o teu ID 40 e aí você depois mudou para o 42 aqui, nesse caso, por exemplo, e aí está recebendo informações do usuário 42 aqui, do usuário 45, tá? Não, acho que foi, essa aqui é no Colab. Aqui, eu não sei como é que tá. Aqui a minha internet tá boa, mas eu fiquei sem energia antes de começar a aula. Espero que não caia. Tudo bem? Então, ó, o Bola, que é a vulnerabilidade mais aplicável, digamos assim, tem no Pixie. Dá para fazer, né? Então, dá para achar uma resposta para ela. A segunda vulnerabilidade é o Broken User Authentication. Aqui já é a nossa API, ela está implementando algum controle de autenticação que é simplório, defeituoso, né, está incorreto, algo do tipo assim. E aí isso permite que o atacante consiga inferir ou assumir ou descobrir a identidade de outros usuários, né, como se ele de fato conseguisse perceber. Então vamos supor que o nosso esquema de autorização ele está utilizando a autenticação, está usando o token, né? Vimos isso lá no Mendeley, vimos no Spotify. Então a gente está usando um token ali. Só que o token ele fica disponível muito tempo, ele está mal formado, né? Ou então por algum motivo pode ter vazado a forma como aquele token é gerado. Então assim são elementos de vulnerabilidades, falhas que fazem com que o atacante consiga descobrir uma forma de se autenticar, né? Aí ele vai de fato então conseguir roubar o acesso de outra pessoa, né? Entrar com o acesso de outra pessoa, né? Então a ideia do token é legal, é funcional, mas ela não é 100% segura, tá? O token funciona, a gente vai ver daqui a pouquinho que ele funciona, mas não é ali a tranca maravilhosa. Então qual é a solução para isso, né? De fato, restringir o uso do token de acesso, né? O token, já como eu falei, não é maravilhoso. Então você pode utilizar ideias como aqui as APIs do Google têm, né? Que restringem o uso de tokens para certas APIs, para IPs, para você fazer algum tipo de casamento. A gente viu, acho que a gente chegou a ver já que os tokens eles têm duração, então você consegue colocar a duração dos tokens, algum tipo de informação. Você pode fazer, utilizar o token vinculado ao protocolo OAuth, que é um protocolo de autorização, né, que é muito conhecido. Você pode ter tokens mais restritos, né, com atributos interessantes no teu token, desculpa, mais específicos, desculpa, o token, né, em vez de ter só login e senha, você pode ter algo a mais que dificulte ao atacante tentar gerar um novo token, né? Você não deveria tentar confiar somente numa única solução ou num único mecanismo de autenticação, digamos assim, né?
Os tokens devem ter vida curta, né? Não é para ter um token que funciona uma semana, é o token de 1 hora. Eu não vou lembrar quem foi que me reclamou que estava trabalhando em alguma coisa que o token tinha 1 minuto. Eu não vou lembrar quem foi que me reclamou isso semana passada. Foi algum aluno meu que estava fazendo alguma coisa e ele estava acessando um serviço, só que o token era de 1 minuto. Aí ele fazia uma coisa, dava erro, tinha que fazer de novo, se dava erro, era um negócio bem estranho, tá? No Pix não tem, tá? O Pix ele não tem nenhuma vulnerabilidade de Broken User Authentication. Então não vai ter como fazer a exploração do Pix, né, para essa vulnerabilidade. A terceira vulnerabilidade é aquela, né, que expõe dados excessivamente. Né? Então a nossa API ela foi literalmente mal construída, é um erro de projeto, né, onde o cliente recebe informação que não é necessária para ele. Né? Ou se quer buscar informação, como tinha ali na API 1, o User Info. Você quer buscar informações sobre você, o usuário. E aí vem, sei lá, os dados dos mais variáveis, qual é a fonte que está usando, qual é a tua foto. Então, assim, tem muita informação que não é de fato interessante, que não é viável, que não ajuda para aquele tipo de conteúdo, tá? Então, é esse o problema com a exposição. Como é que você previne? Aí, obviamente, é mais cultural, né? Você precisa fazer que os desenvolvedores eles aprendam a criar as APIs, né? As APIs têm que ter função. Qual é a função? Devolver informação sobre o usuário. Vou dar tudo sobre o usuário? Identidade, CPF? Não, vou dar só a informação básica. Então, você precisa, de fato, um trabalho de conscientização para que isso aconteça, né? E aí é um trabalho de desenvolvimento e de teste, né? Tanto quem está criando a API como quem vai testar tem que ter noção de que não é preciso divulgar tudo para que o negócio funcione muito bem, tá? No Pix, que maravilha, isso acontece. E acontece naquele mesmo endpoint que a gente usou para fazer o bola. Porque, o que ele retorna de informação? Eu perguntei, eu queria saber informação sobre a minha pessoa. Aí ele me retorna o ID. Para que eu preciso saber do meu ID? Não deveria. Isso já ajudou a fazer o bola. Retornou o meu nome de usuário, legal. Retornou a minha senha, tudo bem, faz sentido. Retornou o meu nome, beleza. Só que retornou também uma flag para dizer se esse usuário ele é administrador, sim ou não. True ou false. Não precisava disso. E ainda retornou aqui quanto que esse usuário tem na conta dele para fazer compras lá no Pix, né? Para fazer compra de arte, algo do tipo assim. Aí, obviamente, se eu tenho esse tipo de informação aqui, aqui eu tenho mais uma vez, perguntei, recebi o e-mail, o password, o nome do usuário, um quadro, uma figura que ele tem em seu poder, que ele comprou, quanto que ele tem na conta, de novo, se ele é administrador ou não, e uma espécie de relação das figuras, das pinturas que esse cara já comprou, que ele tem, tá? Então, assim, a API, ela está devolvendo muito mais do que deveria, né? Se eu quero saber a informação básica do usuário, quem você é? Tá aqui, você é o usuário fulano de tal, seu último login foi nesse horário, legal, pronto. Se você quer algo mais detalhado, você pode criar uma API mais interessante para dar nome, sei lá, CPF, RG, esse tipo de informação, tá bom? A quarta vulnerabilidade é aquela que tem problemas ali, né, na falta de recursos e na limitação, né, na taxa de acessos à API, né? Então, a tua API ela não foi preparada para uma quantidade excessiva, né, ou massiva de chamadas, de requisições ou até mesmo de pacotes formados errados. Então, formatos errados ou formados intencionalmente para poder causar o prejuízo. Então, basicamente, o que acontece com esse tipo de vulnerabilidade é que o atacante faz algum tipo de negação de serviço, né? Seja ela convencional ou ela distribuída, né? O DOS ou o DDoS. E aí, assim, ele gera um problema de autenticação. Ele pode também gerar um problema de autenticação utilizando algum ataque de força bruta, por exemplo, para adivinhar o login e a senha. Né? Ele sabe que o login é no máximo 8 dígitos e que a senha pode ter no máximo, sei lá, 14. Então ele pode fazer um script de força bruta para tentar adivinhar login e senha
E aí ele vai gerando tráfego pacote. E se a tua API não tem uma limitação, não trata isso muito bem, né? Embora o servidor como um todo pudesse tratar, se a API tratar, é mais um mecanismo de segurança. Tá? Então, a solução, obviamente, para resolver essa vulnerabilidade é limitar o acesso à API. Né? Se a API tem possibilidade de ser atacada, você de algum tipo, você obviamente tem que limitar o acesso a ela. É aquela questão ali de você errou tua senha, tem mais 2 chances. Então o teu limite é 3. Né? Na parte bancária, errou 3 vezes, senha bloqueada, cartão bloqueado, você precisa na agência ou na máquina para desbloquear. Né? A mesma ideia, olha, o teu limite são 5 conexões. Depois você vai ficar sem poder usar por 1 hora, 1 dia, algo do tipo assim. Tá? Então a ideia, o foco é justamente esse, né? Tentar reduzir isso aí, né? Uma outra ideia também é fazer um casamento desse rate limit com outras informações. O access token tal está tentando usar esse endpoint, tentou agora e ele está vindo desse endereço IP. Aí de novo o access token tal tentou de novo o mesmo endpoint vindo do mesmo IP. Né? Então isso ajuda a limitar essa, olha, embora seja algo não muito convencional, aquele mesmo usuário vindo do mesmo IP tentar acessar, tem mais cara de que ele esqueceu a informação, né, ou que ele está buscando uma informação, do que ser um ataque. Né? Numa hora que você percebe que tem informações requisições diversas vindo de IPs diferentes, né, usando o mesmo access token, por exemplo, ou login, identificação, tem algo errado. Né? Isso não deveria poder acontecer. Você pode aí fazer a limitação da quantidade de tempo que vai acontecer de uma para outra, de espaço, tá? Então você pode limitar o uso de recurso. Se a tua API está em algum esquema de virtualização, Docker, Kubernetes, o que for lá, você pode limitar, né, a quantidade de requisições que você recebe de recurso. Então dá para você tentar ajustar tanto pela tua API quanto pela tua infraestrutura. Assim como o 2 e o 4 também não tem no Pix. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Então vamos voltar para cá. Tá, então o 1 e o 3 tem, o 2 e o 4 não tem. O 5 é o Broken Function Level Authorization. Né? É basicamente assim, você entrou no serviço, utilizou a API de autenticação, de autorização, tudo bonitinho, tudo certinho, e aí você descobriu que tem uma outra API, né, de acesso superusuário, um usuário mais robusto, e aí você agora vai escalar esse privilégio e vai tentar virar esse usuário bonitinho. Né? Então você entrou com aquela solicitação, aquela requisição inicial de user My Financial Info, descobriu que tem uma API de admin, aí foi lá e deu um admin all info, porque você descobriu qual era a senha do admin, qual era o token do admin, você virou. Parece assim, você inicia como um bola e aí depois você escala a privilégio para virar ser uma outra pessoa. Eu acho que é no token, né? Eita, que estranho. Pessoal, vocês estão usando a versão web ou instalaram no aplicativo? Eu tô na versão web. Versão web. Eu tô na web também. Estranho, né? Você não tá conseguindo. Eu instalei, não precisa não. Eu já usei tanto na web quanto instalado e funcionou. Respondam lá para Lorena, vai. Então, obviamente o que você vai precisar fazer para entender isso você não deveria, obviamente, permitir, né? Por que eu vou precisar ter na minha API, né, no meu serviço, uma API de administração? Né? É meio estranho você ter uma API com funções diferenciadas para um administrador ou algo do tipo assim. Não faz muito sentido, tá? Mas, então,
de fato, de novo, é uma questão de desenvolvimento na hora de criar, montar a API, perceber que não deveria ter, né? Então eu não deveria ter APIs de administração dentro do negócio. Muito menos se eu precisar de fato ter, fazer com que a implementação funcione aí com os verbos tradicionais. O negócio não deveria existir, eu não deveria ter a possibilidade de me logar como um usuário e virar outro usuário. Isso é bem estranho. Tá? Então, de novo, é um problema mais de entendimento, desenvolvimento, do que um problema de vulnerabilidade, digamos assim, né? De segurança. Tá? Então, a solução é conversar com o pessoal, ter o seu mecanismo de detecção, obviamente, né? Você não deveria ter algum tipo de log de monitoramento para ver que tem usuários tentando se passar por outros usuários, né? E obviamente deveria checar a tua API para que esse negócio não acontecesse. Isso é tudo aqui aqui, né? Tá. E legal de novo é que o 5 tem. Os ímpares tem no Pix, né? Tem o 1, tem o 3, tem o 5 agora. Então, de novo, no Pix tem aqui uma instrução, né? Como é que é o nome? Um endpoint que permite essa funcionalidade de você ser um usuário administrador, né? Então, tem uma vulnerabilidade que eu acho que eu já até mostrei como é que você vai explorar essa vulnerabilidade, não vou nem dar muita dica aqui não, mas tem no Pix um endpoint feito para isso, né? O API admin all users, você consegue ali olhar e ver o que vai acontecer. O sexto é o Mass Assignment, né? A API, né? Ela tem informações ali, ela fornece informações o atacante já. O cliente ele vai fornecer informações para o serviço lá, para a API, né? E essas informações elas podem ser ali observáveis, né? Elas podem ser adivinhadas pelo atacante. Alguém me chamou aqui? Ou isso é o... Eu nunca sei se é o... Tá. No coisa aqui. Oi? Alguém falou? Não? Tá, não. Como é que você tenta resolver essa questão? É você tentar sempre controlar a atualização. Você não deveria permitir na tua API problemas de autorização, assim, problemas não, né? Funcionalidades de autorização, de mudança por ali. Qualquer tipo de mudança não deveria acontecer direto pela API, sim pelo back-end, né? Essa ideia do Mass Assignment está muito relacionada com a exposição, né? O cara entende que ele consegue alterar informações, ele consegue manipular informações porque ele percebeu que ele recebe informações extras, tá? Então, volta a ter aquele problema de desenvolvimento. Então, se a tua API ela está bem desenvolvida, isso na teoria não deveria acontecer, né? Então você deveria também ter suporte a operações do tipo patch, que é algo muito incomum em APIs web. Assim como essa agora tem, né? Essa é par. O 6 também tem ali a visão. E olha que legal. Nós vimos lá no 1 e no 3 que tinha um endpoint que era o API user, acho que era info, se eu não me engano, né? Agora tem um endpoint que é a API user edit info, que maravilha. Além de você pedir informação do usuário, receber um monte de coisa dele, você tem agora um outro endpoint que te permite editar as informações. Olha que legal. E aí, se você sabe qual é o ID, você consegue editar informações do tipo: você é administrador? Não, eu não era, mas agora eu sou. E aí você consegue, então, escalar privilégios e mudar informações. Então, com isso aqui, você resolve tanto o problema, a vulnerabilidade 5, quanto a vulnerabilidade 6. Tá? A sétima é a falha de configuração, né? Configurações aí sim é muito mais ligada ao servidor do que a API, falhas em configuração.
E aí aqui não tem muito o que fazer não, né? Você tem que entender de segurança, saber configurar o teu ambiente, ter mecanismo para procurar vulnerabilidades, obviamente, né? E aí você tem que tentar, quando estiver criando o teu ambiente, limitar dependências, fazer um controle contínuo de configuração de segurança, entender se você está usando uma biblioteca que é confiável, que não é confiável, e assim vai. Né? A questão maior aqui é aprender a utilizar o ambiente e, né, não só ter a API segura, mas ter o ambiente seguro. E aí, infelizmente, o Pix não vai funcionar em relação a isso. Tá? O Pix não vai ter essa parte de security, se eu não estou enganado. Já o 8 é a parte de injeção, né? Aí está muito ligado ali com APIs que recebem informações via formulário, via post, né? E incluem algum tipo de serviço de back-end para essa manipulação, SQL, NoSQL, LDAP, o que for lá. Então você tem uma interação, né? Você está enviando informações para a tua API, para o teu serviço, e aí faltou validação, faltou algum tipo de controle de fato. E aí acaba que o atacante consegue injetar algum código malicioso ou alterar alguma informação, por exemplo, né? Ou tentar uma conexão ao banco de dados e de fato consegue esse tipo de informação. Tipicamente é um ataque comum, não só para APIs web, mas para a web como um todo, né? Tem trocentas formas de se fazer injection, não tem muitas formas, e elas variam de acordo com aquilo que você está utilizando, com o back-end que você está utilizando, com o banco de dados que você está utilizando, né? E assim, a única solução correta, mais viável, é você validar a tua entrada. Tu entender que a tua entrada ela não pode receber comandos de SQL, de outro banco, de Active Directory, não pode nada disso, né? A minha entrada é um login e uma senha, então no máximo, sei lá, 16 caracteres alfanuméricos, nunca vai ter no teu login, na tua senha, por exemplo, 2 pontos igual, algo do tipo, você precisa validar a tua entrada, que aqui está como sanitizar a tua entrada. Tá? Se isso acontecer, vai funcionar muito bem. O nosso bom e velho Pix funciona com o MongoDB, então ele tem a vulnerabilidade lá de injection, que maravilha, e olha o que é legal. Você consegue obter o token de acesso. Você faz um injection e você consegue obter o token de acesso do usuário. Olha que lindo. Tá? Pode falar. Uma dúvida. Na anterior, você falou lá que ele faz através de um edit, se eu não me engano, né? Do endpoint. Isso. Isso daí, a partir do momento que ele está alterando alguma coisa lá, como o senhor deu o exemplo do isadmin ali, ser alterado, ele não configura também ser um injection, não? Não, ele porque tá acabando alterando alguma coisa. Não, mas é porque o injection, ele parte de uma entrada, entendeu? Então, ele parte de um formulário, né? E você, no injection, você quer injetar um código diferente, um código malicioso. Essa resposta do true, do is true, né? Do isadmin true ou false, ela não é configurada um injection porque ela é uma informação esperada, né? Ela é true ou false. Para o usuário convencional, ele não tem essa opção. Quando você vai criar um usuário, tô pegando bem o caso do Pix, tá? O padrão, o default dele é sempre criar como false. Mas ele tem uma API que permite fazer a troca, que é justamente essa edit info. Então isso não é um injection. O injection, via de regra, é utilizado para você conseguir acesso ao back-end. Tá? Você não quer usar um injection para obter informações da API, digamos assim. Né? Você quer obter tudo do back-end. Né? O padrão de injection se eu conseguir acessar a base de dados, né, eu não estou nem preocupado com a API. Se eu conseguir achar lá o servidor de banco de dados, eu pego a base de usuários, a base de senhas, de compras, de histórico, e assim vai. Tá? Então, o injection, ele literalmente não tem essa função, ele não vai ter uma API esperando por ele. Né? Não tem uma API com uma função definida para ele. O atacante vai sempre utilizar códigos shell script ou códigos de acesso
para que ele tente acessar um back-end mesmo, né? Sempre, quase sempre, base de dados, tá? Seja ela do formato que for, do tipo que for, né? O que o atacante quer é a base de dados. Ele não está preocupado em entender um único usuário ou entender como é que a API funciona, né? O que ele quer é isso. Ou então, se ele não quer obter a informação, ele quer injetar lá uma informação falsa. Né? Então, assim, vamos esquecer um pouquinho de Web API e pensar na web. Um atacante faz um injection para quê? Para ele corromper o serviço e aí trocar a página. Ele troca uma página onde ele redireciona o usuário para uma página fake, onde lá ele pode tentar um outro ataque de segurança, como o phishing, por exemplo. Né, para tentar roubar os dados do usuário lá, tá? Mas aqui nesse caso, aqui eu tenho uma API que permite fazer a troca do status do usuário, digamos assim, tá? E já o injection ele não tem esse conhecimento, vamos chamar assim, né? O injection ele tá buscando algo muito maior, né? Ele quer a base, ou ele quer a base completa, ou ele quer utilizar aquele serviço como trampolim para um outro tipo de ataque. Tá bom? Tá ok, professor, obrigado. Tranquilo. Tem aqui, né? Já falei, dá para atacar. Tem o improper assets, quase que não sei agora, assets management, né? Onde o atacante encontra versões antigas que não estão mais em produção lá da nossa API e elas estão funcionando ainda porque eu já tenho uma base de usuários que não atualizaram o aplicativo, ou não sei, ficou aí, alguém esqueceu de remover aquele negócio, e essa API antiga, legada, ela pode ter algum tipo de vulnerabilidade, e o atacante fica lá, então, brincando, tentando de fazer isso aí. Né? Então, assim, você deixou lá, como é que você vai resolver? Você precisa documentar a tua API, tem que saber qual é a especificação da tua API, OpenAPI, GraphQL, RML, você vai documentar a tua API, você vai implementar, né, aquelas questões de governança ali, aquilo que não usa mais jogar fora, você vai jogar fora, achar um esquema para depreciar as APIs que não são mais utilizadas. Então, assim, são mecanismos acho que também de gerenciamento. Né? Aqui já é um pouquinho mais fora de desenvolvimento e mais de gerenciamento. E também o Pix não tem esse tipo de informação, não tem esse tipo de vulnerabilidade. E a última é a parte de login, né, e monitoramento, que deveria fazer parte, não é muito relacionada com a API, e sim também com o serviço, assim como o Misconfiguration. Tudo aquilo que é feito via API, qualquer tipo de requisição e de resposta deveria ser monitorada, logada, para que no futuro a gente consiga, de fato, fazer algum tipo de verificação. Tá? Então, também não tem. Então, no Pix a gente vai ter a número 1, a número 3, a 5, a 6 e a 8. Tá? A gente vai conseguir trabalhar com 5 de 10. Né? Então, já tem aí um caso bem legal. Tudo bem, gente? Então, vamos nós. Vamos ao que interessa, né? Tá? O Colab Web voltou? Eu nem vi se o Colab Web voltou. Se temos energia na UFAM e o Colab Web voltou? Pela cara, acho que não. Demorou muito, vamos ao que interessa. Eu já coloquei no Colab Web, tá? Tá lá, juro que tá lá, a atividade da semana. Das semanas, né? Porque tem essa e a próxima. Então, tem 4 atividades lá, tá? As 4 somadas valem os 10 pontos, tá? Só para lembrá-los. Assim como eu falei que eu expliquei depois que a do Mendeley com a do Spotify, cada uma vale 50, as duas estão valendo, acho que eu configurei de novo para valer 100, eu posso até ajustar para valer 25 cada uma, e aí depois eu fazer a conta lá. Então, a primeira atividade dos senhores relacionadas ao Pix eu deixei todo o material lá no Colab já, bonitinho. Então, o que eu quero receber de vocês é a API do Pix. Vocês já estão fazendo, então vamos entregar, ou tinha que me entregar hoje, né, aquele trabalho de especificação, né, de APIs. Então, o que eu quero é a especificação do Pix, tá? Professor, mas eu instalei, já está funcionando. Ok, legal. Eu quero a especificação do Pix. 3.01, 3.1, à vontade, tá? Professor, como é que eu vou fazer isso? Tem várias ideias.
A primeira ideia é pegar o código-fonte do Pix, que eu já mostrei para vocês, tá no GitHub, tá? E lá, se você pegar o código-fonte, você vai encontrar todos os endpoints lá. Tem lá, tá? E se você resolver olhar com mais calma, você vai encontrar, eu diria que o trabalho quase pronto, tá bom? É a dica que eu vou dar para vocês. Eu diria que já tem uma API do Pix em algum canto quase pronta. O que eu vou querer, então, como resposta é a API do Pix na versão OpenAPI 3 alguma coisa. 3.01 ou 3.1, tá bom? Então, pega lá, monta o arquivo em JSON e manda para mim, tá bom? Para eu poder... Acho que pode até ser em YML, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas eu quero só um arquivinho, né? Com a especificação completa do Pix. Com todos os endpoints, descrição, método, parâmetros, tudo bonitinho, tá? Essa é a atividade 1 e eu deixei para vocês uma semana. Então, segunda-feira que vem, eu tenho que receber esse cara aqui, tá bom? Aqui tranquilo? Aqui dúvidas? Então, vamos para o 2. O segundo já é, ó, exploração das vulnerabilidades 1, 3 e 7, tá? Então, o 1 é o bola, o 3 é o excessive data exposure e o 7 é o misconfiguration. Ué, eu tenho misconfiguration, é? Ah, é, pior que eu tenho, olha que legal. Eu acho que esse negócio tá errado, mas tudo bem. Depois eu confiro bonitinho. Então, basicamente, o que eu quero de vocês como resposta é um documento, um PSD, é ótimo, né? Um PDF, ou então em texto, que ele vai conter todos os JWT e os usuários que existem no Pix. Quando você instala o Pix e põe ele para funcionar, se eu não estou enganado, ele já tem automaticamente criados 42 usuários, tá? Já vem lá montado para ele. E mais o seu que você vai criar para poder, obviamente, testar. Então, a vulnerabilidade 1 é de exploração de ID, né? É o bola. Então, você vai conseguir fazer um bola. O 3 é que você vai conseguir obter informação, esse sim, você consegue obter várias informações sobre os usuários. Eu acho que esse cara aqui não é o 7, mas tudo bem. Você vai conseguir também obter, através de uma requisição que eu acho que é o 8, né? O 8, gente, que eu mostrei aqui. Rapidinho, tá? Eu tô achando que eu fiz um negócio às avessas. É o injection, na realidade, tá? Eu já confiro lá. Você consegue pedir pro injection o token do usuário. Então, com o token do usuário, que está nesse formato de JWT, que é o JSON Web Token, que é esse cacareco todinho aqui, monstruoso, você consegue obter informação. Então, o que eu quero é que vocês façam o bola, façam o excessive data exposures, e aí vocês façam o injection para poder obter a informação dos usuários. Então, eu não quero textos eita, eu não quero textos do Postman, eu não quero coisa lá, eu quero a relação dos usuários. Eu quero mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse aqui é o token, né? E esse token, ele corresponde a esse usuário aqui. Próximo token, próximo usuário. Próximo token, próximo usuário. Por isso que eu falei que pode ser um arquivo em PDF ou um arquivo em texto, tá? De novo, é textual. O primeiro é a especificação da OpenAPI, do Pix em OpenAPI. O segundo são os tokens que estão criados lá na sua versão do OpenAPI. Quem criar muitos usuários vai ter mais usuários para colocar aqui. Quem criar o padrão e mais o seu, eu acho que são 43 que vão retornar aqui. Tudo bem? Tranquilos? Tem um vídeo que está explicando mais ou menos o passo a passo para esse negócio acontecer também. E eu acho que eu linkei ele lá. A entrega desse trabalho aqui é na sexta-feira, dia 21, 25, tá? Então, vocês têm aí 13 dias não, né? 12 dias, 11 dias para entregar esse trabalho aqui.
O próximo trabalho é o trabalho, tem a parte 3, né? Que agora vocês vão explorar o 5, que é o Broken Function Authorization, o 6, que eu não consigo lembrar agora o nome dele, e o 9, que é o Improper. Improper, fugiu a palavra aqui agora, mas tudo bem. Lembra aí, gente, que eu tô ficando velho e gaga. Improper Asset Management. Pronto. Tá? Então, vocês vão conseguir explorar em termos essas vulnerabilidades aqui. Tá? E aí, o que eu vou querer como resposta são as imagens do Postman, as figurinhas mesmo, como vocês mandaram. Alguns mandaram na atividade do Mendeley, mandaram as figurinhas, né? De todos os métodos utilizados que são destinados à operação do admin. A gente mostrou no material ainda agora ali que o Pix tem ali alguns endpoints que fazem operações de admin. Tá? Então, o que eu quero é que vocês consigam explorá-las, e aí eu quero as imagens desses carinhas aqui. Tá? Se eu não estou enganado, eu também deixei esse trabalho eu acho que ele está para segunda-feira, dia 28. Carnaval, que legal, viu? Tá? Então, acho que tá para esse dia aqui. Tá? Então, vocês vão realizar ali as explorações da API, da vulnerabilidade 5, 6 e 9, acho que da 9 nem tem, mas é só da 5. A 9 tem porque faz uma ligação direta ali, mas não tem de fato. E aí você consegue mostrar aquilo que está acontecendo. E o último trabalho, que é para dizer que eu não dei trabalho para vocês, eu tenho certeza que vocês vão utilizar o Postman para fazer isso. Né? Então, para fechar, agora sim, eu quero a coleção de todas as APIs que foram testadas, né, no Pix por vocês. Então, aquelas que foram utilizadas para fazer a atividade 2, a atividade 3, vão ter que aparecer nessa coleção aqui. Se testou mais ainda, show de bola, melhor ainda. Tá bom? Então, recapitulando, a atividade parte 1 é a especificação em OpenAPI do Pix. Dica, está quase pronto. Parte 2 é os usuários que estão no Pix. Só que eu quero saber o JWT, JSON Web Token, né, desse usuário, a identificação desse usuário com o JWT, e aí os dados do usuário lá. Então, de todos eles que tem na sua base. Tem sempre, no mínimo, tem 42 lá. Com mais você, 43. Então, se tiver menos que isso, tem algo errado. Tá? Então, cheguem com calma lá. Parte 3. As figuras do uso do Postman, né, das APIs que estão lá no Pix, através do Postman, que são empregadas para você fazer ali a troca de função. Você não é mais um usuário comum, você agora vai virar o administrador. E a parte 4 é, já que está usando o Postman, os métodos vão estar lá bonitinhos, gera uma coleção e me manda uma coleção para eu testar aqui tudo de uma vez só. Tudo bem? Dúvidas aí? Digam se tem dúvidas, por favor, gente. Professor? Pode falar? Eu tenho uma dúvida. Como eu cheguei depois, eu não sei se é uma pergunta idiota, mas é nesse trabalho que a gente vai precisar instalar o Docker ou é nesse? Isso, esse e os outros. Tá? A partir de agora, acho que esse do Pix eu não tenho certeza se ele tem o código-fonte para testar e instalar manual. Eu acho que ele só funciona com Docker. Se não é isso, é o contrário. O próximo só é Docker e esse talvez tenha. Mas no Docker é muito fácil de instalar. Tá? Não tem mistério para não usar o Docker. Tá bom? Então, instala o Docker, coloca lá. Só para avisar, eu não realmente consegui mexer nos trabalhos anteriores. Meu fim de semana foi caótico aqui daquele bendito projeto que não quer largar do meu pé. Eu vou resolver. Até sexta-feira eu acabo. Eu queria muito ver fim de semana, mas esquece que já foi. Então, até sexta-feira eu acho que acabo todinhos. E na quarta-feira eu vou abrir a sala para mostrar. Ó, tá aqui o meu Docker, tá aqui ele.
O meu Docker para instalar é Mac, tá? Então, assim, é muito fácil de instalar. Então, posso até instalar aqui, mas eu acho que nem é até desleal eu mostrar o meu Mac instalar o Docker no meu Mac. Eu vou a partir do pressuposto que o Docker está instalado, e aí eu vou instalar o Pix e a gente vai fazer um hands-on rapidinho aqui. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver afim, na quarta-feira a gente faz um trabalhinho desse, tá? De mostrar o Docker funcionando, mostrar o Pix funcionando dentro do Docker, e aí fazer uns testes aqui com o Postman em cima do Pix, tá? Então, na quarta-feira, a gente faz um mão na massa bonitinho para testar as coisas mesmo. Mais dúvidas? Deixa eu ver se voltou aqui o Colab Web, pela cara não quer voltar. Então, quem não entendeu o trabalho do Colab Web, eu acho que ele volta ainda hoje, e aí vocês podem entregar até meia-noite, tá? Assim que ele chegar, eu altero a data lá. Que eu acho que ele permite que entregue com atraso, se eu não estou enganado, tá? Era o Liu que quer falar? Fala, Liu. Não, preciso eu, Thiago. O Thiago. Eu tenho uma dúvida mais sobre o outro trabalho, aquele de seminário. Tá. A gente vai ter que ter um arquivo lá para todo mundo ir colocando, né? Os problemas que criaram. Quando que a gente vai começar a colocar? Já tá pronto, seu? Eu já pesquisei a minha vulnerabilidade. Pode mandar para o meu e-mail. Eu acho que eu deixei. Eu acho que eu não criei como tarefa lá. Criei como tarefa? Não consigo lembrar agora. Eu acho que não. Se tiver como tarefa, você consegue adicionar um arquivo. Tá? Pode colocar lá. Se não, já manda para o meu e-mail. Tá? Ok. Tá? Não tem problema não. Porque aí depois eu vou colocar no Colab Web lá. Tá? Nós marcamos o seminário para o dia 9 e dia 16, né? Eu mexi numa reunião lá e eu acho que talvez eu não consiga dia 16. Mas vamos embora ver o dia 9. Aí depois eu posso ver quem é que quer fazer um horário à noite, por exemplo, quem trabalha. Aí a gente pode fazer, então, dia 9 e um outro dia à noite, e talvez não precisar fazer a do dia 16. Tá bom? Senhores, mais alguma dúvida? Não? Todos tranquilos? Eu gostei do Teams, mas me deu trabalho ficar colocando vocês na reunião. Eu vou testar ainda mais. E eu não consegui ativar o chat também. Né? A gente percebeu que o chat só é para quem é membro do Teams. Aí eu vou tentar descobrir se, para ser membro do Teams, você tem que ter conta alguma conta reconhecida pela Microsoft, ou Skype, algo do tipo assim, ou de fato tem que ser uma conta criada no Teams para poder funcionar. Mas era legal ter o chat também. Ó, tá chegando alguém aqui agora. No fim da aula, viu? Senhores, mais alguma dúvida aí? Se não, vou liberá-los. Todos tranquilos? Então tá. Então eu vou só encerrar a gravação. E aí, se alguém tiver alguma outra dúvida, já pode